Oi, amora, tudo bem com vocês? Bora aprender comigo como fazer o procedimento no piqui para que você possa colocar ele no freezer e durar de 3 a 4 meses e sem amargar. Então, já fui aí cascando. E aí, ó, todo piqui cascado, você vai pegar e colocar na água quente. Já tem aí quase pronto, né? Gente, 2 minutinhos só na água fervendo. Você vai deixar ele. Logo após, você vai pegar esse piqui quente e vai jogar na água fria. Com preferência que tenha gelo dentro. Olha só o tanto que tá bonito. Daí, você vai colocar na água fria e vai deixar ele um pouquinho. E depois, logo após, você vai tirar ele da água quente, né? Ó, tanto que ficou bonito. E aí deixa descansar, né? Aí quando você tira, ó, olha que lindo, gente. Dá vontade de comer, né? Pois é. Daí você vai empacotar e prontinho pra ir pro freezer. E não vai amargar.